Em 2019, um homem considerado charmoso, simpático, acabou com a vida de 2 mulheres em poucas horas de forma trágica e cruel. Quando perguntado sobre a sua motivação, ele respondeu que matou apenas por matar. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, a gente tem vídeos novos toda quarta e todo domingo, de casos criminais de qualquer lugar do mundo. Então aproveita antes de mais nada e já se inscreve, segue nas redes sociais e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Wade Wilson tinha 25 anos quando tudo aconteceu. Ele era um homem muito bonito, que chamava atenção por sua beleza, era simpático, porém tinha um comportamento bastante preocupante. Ele nasceu de pais adolescentes, teve uma infância conturbada, onde ainda muito pequeno ele precisou ir para a adoção, já que seus pais não tinham condições de criá-lo. Então ele foi adotado por um casal chamado Candy e Steve Wilson. Quando ele tinha 18 anos, ele voltou a se conectar com seu pai biológico e os dois tinham uma relação amigável até então, até o ponto em que Wade começou a pedir dinheiro para o seu pai. E segundo o pai, a sua relação com o filho era somente isso. Ele só aparecia para pedir dinheiro. Depois de um tempo, foi descoberto que Wade era usuário de drogas e era também bastante agressivo. Em outubro de 2019, ele mantinha um relacionamento de 6 meses com Melissa Montanes. No dia 6 daquele mês, eles foram até um bar chamado Buddha Live, em Fort Myers, na Flórida. Eles chegaram lá no carro da Melissa e, em certo momento, o casal discutiu dentro do bar e o Wade saiu de lá levando com ele o carro da Melissa. Ela, percebendo que ficou sozinha, teve que pedir para uma amiga levá-la para casa. No dia seguinte, o Wade ligou para Melissa gritando, pedindo para que eles se encontrassem e resolvessem tudo, e ela marcou com ele em seu trabalho. Na época, ela trabalhava em um spa. Porém, ele chegou no local com um outro carro, que não era o dela, e ela nem sabia de quem era. Ela perguntou onde estava o seu carro e ele não disse, apenas mandava que ela entrasse no carro. Como ela sabia que ele era um sujeito violento, a Melissa não concordou e não entrou no carro, e ele ficou ainda mais agressivo, tentando forçá-la a entrar no veículo. Ele tentou puxá-la, começou a falar mais alto e ela sempre resistindo. A Melissa levantou os braços para que ele não conseguisse puxá-la de dentro do carro, e ele ficou tentando puxar o seu vestido até o ponto em que ele rasgou o vestido. Em certo momento, com muita raiva, ele saiu do carro e a derrubou no chão. O carro, como não havia sido estacionado, começou a rolar em cima deles, e pegou inclusive nas pernas da Melissa. Enquanto isso, o Wade começou a espancá-la com chutes, socos e sufocamento. Tudo aconteceu muito rápido no estacionamento do spa onde ela trabalhava, e ela tentou se arrastar até um local onde poderiam ver o que estava acontecendo e então chamarem por ajuda. Depois de algum tempo, a Melissa conseguiu entrar na empresa e a polícia chegou logo depois, porém o Wade já havia fugido do local. O boletim de ocorrência contra ele foi aberto, dando todos os detalhes, o carro que ele estava usando, as roupas e etc. Segundo Melissa, ela e o Wade estavam juntos há 6 meses e nos primeiros 2 meses eles moraram juntos, porém ele foi preso. E quando ele saiu da prisão, ela decidiu dar uma segunda chance. Porém ficou sabendo por outras pessoas também do comportamento abusivo que ele tinha sobre as pessoas. O Wade já havia sido preso pelo menos 20 vezes desde sua juventude. A maioria das motivações eram invasão de propriedade, abuso físico e fraude. Durante o depoimento da Melissa, ela disse que quando o Wade ligou para ela naquela manhã, ele ligou de alguns números diferentes que ela não conhecia. Um desses números a polícia identificou como sendo de Christine Melton, uma garçonete de 35 anos que morava em Cape Coral. A Melissa nunca tinha ouvido falar nesse nome até então. A polícia foi até a casa da Christine e descobriram que a mesma havia sido assassinada recentemente. E um outro policial da região já estava encarregado do caso. Eles estavam tentando descobrir quem teria feito isso com a Christine. A Christine era vista como uma mulher muito batalhadora, tinha muitos amigos, era muito querida e era protetora de animais. Ela morava no Colorado e se mudou para Cape Coral, onde começou seu trabalho como garçonete. A sua morte foi dada como suspeita, já que o seu carro havia desaparecido. E o seu carro era um Nissan Versa preto, o mesmo em que o Wade foi encontrar Melissa tempos antes. Com isso, as buscas se ampliaram por toda a região, principalmente porque agora o Wade também era suspeito número 1 do crime contra Christine.
Algum tempo depois, um policial pediu reforços após ver o carro parecido com o de Christine e com um motorista que atendia às características de Wade. E o carro estava estacionado em um restaurante. Esse policial chegou a ir falar com ele, que disse que estava esperando sua namorada sair do local. Porém, enquanto o reforço não chegava, o policial disse que ia deter o Wade para seguir o procedimento e manteve ali com ele uma conversa para ir até esperando que os reforços chegassem. Durante toda essa conversa, o Wade parecia bastante nervoso, então ele acabou saindo do local, fugindo mesmo da polícia. O Wade foi para cerca de 9 quilômetros ali, em uma empresa em Hancock Bridge Parkway, em Cape Coral. Lá, ele tinha um conhecido chamado Josh, que era dono de uma empresa, e o Wade implorou para que ele desse dinheiro para ele sair da cidade. Ele disse, inclusive, que havia matado pessoas na noite anterior e precisava fugir. Porém, o Josh chamou a polícia. Quando a polícia chegou até o estabelecimento, eles não encontraram o Wade, mas descobriram que ele estava sendo procurado também em Fort Myers, após a acusação contra Melissa. Quase que ao mesmo tempo, a polícia foi alertada de um desaparecimento de uma mulher de 43 anos chamada Diane Ruiz. A Diane era bartender, tinha 2 filhos, o Brandon, de 29 anos, e o Zane, de 19, e ela era vista como uma mulher muito trabalhadora, nunca havia faltado no serviço, trabalhava há 5 anos no mesmo bar e ela era muito querida. Ela tinha um senso de proteção enorme, além de uma risada que podia fazer qualquer um rir junto. No dia 7 de outubro, ela não compareceu ao trabalho, o que preocupou a todos, já que ela não fazia isso de costume. E então ela foi declarada como desaparecida. Conforme as buscas se iniciaram, encontraram a bolsa da Diane no meio do caminho ao seu trabalho. O seu corpo foi localizado 3 dias depois. Próximo ao local foi verificado nas imagens de segurança o mesmo carro, o Nissan Versa preto, passando no horário de seu desaparecimento. Mais tarde, durante a noite do dia 7, o pai de Wade contatou a polícia, alegando que seu filho entrou em contato com ele, dizendo que ele era um assassino e que havia matado 2 pessoas. De início ele não acreditou, mas o Wade ligou novamente, dando mais detalhes do que havia acontecido. E o que aconteceu foi que o Wade conheceu a Christine no bar onde ela trabalhava e foi para casa com ela. Segundo uma amiga da Christine, o Wade parecia muito charmoso, muito amigável e se apresentou como Júnior. Na época, ele não tinha inclusive nenhuma tatuagem no rosto. Como todo mundo estava meio embriagado no bar, foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito amigável, não tinha nada de assustador. Depois que o bar fechou, a Christine, a amiga, o Wade e um outro homem chamado Jason Shepard foram para a casa desse Shepard e ficaram algumas horas por lá. Pela manhã, as 2 amigas e o Wade saíram da casa desse homem e pegaram um Uber até a casa da Christine. Era uma segunda-feira e a amiga Stephanie Sailors saiu da residência para levar o seu filho para a escola. E ela se despediu da Christine dizendo até amanhã. Porém, logo depois, enquanto a Christine estava deitada, o Wade subiu em cima dela e a sufocou até a morte. Ele tentou colocá-la em seu porta-malas, porém ele não conseguiu e a deixou na casa, saindo do local então com o carro. Horas depois, ele viu a Diane Ruiz andando pelas ruas e decidiu parar para pedir informações. A Diane, em certo momento, entrou no carro. Não se sabe se foi por querer ou se ele a puxou. Porém, lá dentro do carro, ele a sufocou enquanto dirigia. Depois, ele procurou um local para largar o seu corpo e encontrou esse local, porém, quando ele jogou ela para fora, ele percebeu que ela ainda estava viva. Então, segundo suas próprias palavras, ele entrou no carro e a atropelou até que ela parecesse um espaguete. O pai do Wade disse à polícia que inicialmente até pensou em ajudar o filho. Porém, quando ele percebeu o tamanho da crueldade, além dele ter falado tudo isso sem remorso algum, ele pensou que poderia ser a sua mãe ou sua filha, e por isso ele decidiu denunciá-la à polícia. E para fazer isso, ele pediu o endereço de onde o Wade estava, dizendo como se fosse ajudá-lo, porém ele passou o endereço para a polícia. Ele tinha invadido a casa de um casal que havia deixado a cidade naquela mesma manhã. A força-tarefa então foi até o local e depois de 30 minutos, o Wade se entregou. Ele foi levado preso e ainda na prisão ele ligou para Melissa, confessando que realmente matou essas mulheres, porém que ele estava sob efeito de drogas e que sabia que tinha ferrado tudo. 6 semanas após o crime, Wade foi oficialmente acusado dos 2 homicídios, além de roubo. Em seu julgamento, Wade disse que matou as mulheres por matar, sem qualquer motivo aparente. O seu advogado não contestou sobre ele ser o culpado, mas disse que ele estava sob influência de drogas e os crimes não foram premeditados.
Um ano após ele ser preso, ele tentou fugir da prisão, porém ele foi pego logo depois. Hoje, o Wade tem várias tatuagens em seu rosto, incluindo suásticas, tatuagens ofensivas, e ele e seu advogado chegaram a pedir para que fosse coberto com maquiagem em seu julgamento, para que não afetasse o andamento ou que ele parecesse mais apresentável. O juiz, inclusive, permitiu que cobrissem, porém não foi feito nenhum tipo de maquiagem e ele apareceu no julgamento com as tatuagens. O Wade foi acusado de assassinato em primeiro grau de Christine e Diane, roubo de veículo, roubo de bateria, roubo de residência e pequeno roubo de primeiro grau. Ele foi considerado culpado pelos 6 crimes e o júri recomendou que ele recebesse uma pena de morte. O juiz Nick Thompson marcou mais uma audiência para o caso no dia 23 de julho de 2024 e quando tivermos mais novidades eu trago para vocês aqui na aba de comunidade do YouTube. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos. E a gente tem vídeos novos toda quarta e todo domingo. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!